Olá a todos vocês que estão conosco em mais um Bíblia Sem Pressa. Desta vez nós vamos estudar o livro de Números, capítulos 16 ao 20. Antes, porém, quero deixar uma música que Deus permitiu que eu compusesse para ele, baseada no Salmo 11. E o título dessa música é Segurança. Nós temos segurança apenas na palavra de Deus. Por isso que estamos fazendo esse estudo, onde nós encontramos segurança plena na palavra do Senhor. Amém? Que você também encontre segurança neste dia. Com Deus, o Senhor, estou seguro. Ele está no seu santo templo. O seu trono está no céu, e de lá ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Deus sabe o que elas fazem e sabe o que elas fazem. Os que a ele obedecem viverão em sua presença. O Senhor examina os que lhe obedecem e também examina os maus. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. Os que a ele obedecem viverão. Os que a ele obedecem viverão. Os que a ele obedecem viverão em sua presença. Amém? Glória a Deus. O Senhor examina os que lhe obedecem, mas ele também examina os maus. Nós vamos ver hoje, do capítulo 16 ao 20 de Números, né? Muitas atitudes. Deixa eu pôr o violão aqui. Muitas atitudes boas e também ruins, né? Por isso que eu quis começar com esse cântico, intitulado Segurança e baseado no Salmo 11. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero impartir sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui no Bíblia Sem Pressa, toda a segurança necessária, ó Deus bondoso, para eles viverem uma vida que te agrade, que honre e glorifique o teu nome. Peço ao Senhor que venha com toda a revelação necessária para que o estudo de hoje seja abençoado e abençoador, e que pessoas sejam transformadas, não pela minha fala, não pelos slides, mas pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Vamos começar, então, compartilhando a tela, compartilhando os slides, né? Eu vou deixar aqui com vocês, então, alguns slides que eu escolhi para compartilhar a palavra com vocês. Então, vamos começar aqui. Primeiro, nós vamos ver onde estávamos, né? Estamos relembrando, então, onde paramos o nosso estudo na semana passada. Nós estávamos, então, no capítulo 15 de Números, né? E nesse capítulo 15, nós
relembramos algumas leis, algumas ordenanças, né, para serem observadas ali no deserto. Deus deu novas chances àquele povo, né? Em Números 15, nós vemos uma repetição das leis que o Senhor Deus deu ao povo no Sinai. E esse objetivo, né, de repetir essas leis é que eles as tivessem frescas na memória quando entrassem na Terra Prometida. E é claro que não foi por acaso que isso aconteceu, logo após o juízo de Deus sobre os murmuradores, sobre aqueles que não entrariam na Terra Prometida, sobre os incrédulos, né, que foram proibidos de herdar essa promessa, e cuja geração morreria no deserto. Essa geração morreria toda no deserto, apenas seus filhos entrariam na Terra Prometida. E nós encerramos dizendo, né, orando, pedindo ao Senhor que Ele nunca nos diga que não está conosco, mas que nós possamos receber sempre a direção no nosso viver. Entramos agora, então, no capítulo 16 de Números, e agora nós vamos ver mais uma rebelião, como se já não bastasse, né, a rebelião daquele povo. Coré, ou Corá, Datã e Abirão se levantam também em rebelião contra Moisés. Todas as vezes que nos levantamos contra uma liderança, Deus fica muito ofendido e bravo. Se não obedecemos uma liderança visível, como vamos obedecer à liderança do Senhor na nossa vida? Como vamos ter segurança? Não é? O Senhor examina os que lhe obedecem e também examina todos os rebeldes, né? E Corá, ou Coré, ele pertencia à tribo de Levi. Ele era da casa de Isá, né? Nós estamos vendo aqui, e provavelmente neto de Coate. Corá, ou Coré, ele foi contemporâneo de Moisés e Arão, apesar de ser mais jovem que eles. Se você puder conferir em Êxodo 6, 16, depois versículo 24, e no Números 16, que é o capítulo que nós estamos vendo agora. Segundo as informações sobre sua linhagem, Corá, ou Coré, era aparentado de Moisés e Arão. Os dois irmãos eram filhos de Amrão. Arão era filho de Coate, assim como Izar, pai de Corá. Então, eles eram aparentados. E essa rebelião trouxe sérias consequências, né? Mesma raiz de rebelião de Miriam e Arão. Nós vimos nos capítulos anteriores que Miriam e Arão também se levantaram em rebelião contra Moisés. E, mais uma vez, Moisés vai lidar com rebeliões, com rebeldes. Nós lemos isso do verso 1 ao verso 3. Sabe qual é a fala dos rebeldes? Não precisamos de uma liderança. Essa é a fala de todos os rebeldes. Inclusive, até hoje, né, nós vemos muitas pessoas falando: para que igreja? Para que pastores? Para que? Nós não precisamos de liderança. Não precisamos de ninguém sobre nós. Essa é a fala de todos os rebeldes, e foi essa fala que Corá, ou Coré, Datã e Abirão também pronunciaram. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Olha a posição de um líder temente ao Senhor, né? Um líder, ele sempre tem mais maturidade. Líder é alguém usado para conduzir o povo. Esse era Moisés, ele se prostra diante do Senhor, né? E do verso 5 ao verso 11, nós vemos vários grupinhos sendo formados contra Moisés. Os rebeldes queriam o lugar de Moisés. Os rebeldes queriam essa liderança de Moisés. Nós vemos isso nos versos 9 e 10. Será que nós também agimos assim? Será que não basta termos o nosso ministério, nós queremos também o ministério de outros? Não basta aquilo que Deus nos confiou a fazer, nós também queremos aquilo que Deus não nos permitiu fazer? Foi isso que aconteceu nesse capítulo 16. Os rebeldes atrevidos não quiseram nem conversar com Moisés. Moisés chamou eles para conversar e continuaram a rebelar-se. Nós vemos isso do verso 12 a 14. Vou ler para vocês. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos.
Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos neste deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Não, nós não iremos, não. Essa foi a resposta desses rebeldes atrevidos. Daí Moisés indignou-se e disse ao Senhor: Senhor, não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. E Deus manda Moisés sair da frente. Deus iria punir os rebeldes. E dos versos 15 a 40, se você já leu, você viu que a terra se abriu, não é? E Deus julgou a causa de Moisés. Olha que interessante. Lá no verso 19, Deus fala assim: quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Né? Mesmo assim, Moisés se prostrou com o rosto em terra, Arão também, e orou: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertencem a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, os rebeldes. Nós, às vezes, já falei isso e vou falar mais uma vez, nós banalizamos o tempo da graça. Nós hoje estamos no tempo da graça. Naquele tempo, o Senhor agia desse jeito. E vai chegar um tempo em que o Senhor virá como justo juiz na terra. O dono voltará para julgar a terra. E nesse tempo, nesse capítulo 16, nós vemos como Deus imediatamente julgava a causa do seu povo. Moisés era o homem escolhido por Deus. Coré, ou Corá, Datã e Abirão se levantaram contra uma autoridade. Esse foi o fim dos rebeldes. E daí, como se já não bastasse tanta revolta, houve mais revolta. O povo ainda se revoltou contra Moisés. Nós lemos isso lá no verso 42. Aliás, no 41 diz assim: no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Mais revoltados. Sabe qual foi a consequência deles a partir do verso 42 a 50? Houve praga, houve mais mortes
porque Deus de novo provou que ele era Deus. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo toda essa questão do Covid-19, toda essa praga acontecendo no mundo, porque Deus está voltando à terra e sendo justo juiz. Muitos morreram inocentemente, mas muitos pagaram com a vida o fato de se afastarem do Senhor. Toda vez que nos revoltamos contra Deus, nós pagamos com a nossa própria vida. E foi o que aconteceu aqui no capítulo 16 do livro de Números. No capítulo 17, Deus mostra como chamou Arão, né? Quando a vara de Arão floresceu, foram escolhidas 12 varas, cada uma de uma tribo, mas só a vara de Arão floresceu. Nasceu flor, nasceu botão, nasceu fruto, em apenas uma noite. E sabe o que nós aprendemos com isso? Que pelos frutos nós seremos conhecidos e reconhecidos. É Deus quem se levanta em favor de seus filhos. O louvor e a adoração produz frutos. Por isso que a vara de Arão, um levita, um sacerdote, aquele que temia o Senhor, foi a única vara que floresceu. Isso nós lemos do capítulo 1, aliás, do versículo 1 ao versículo 13 de Números, capítulo 17. E no capítulo 18, nós vemos também os direitos e os deveres dos sacerdotes. A purificação. Quando o Senhor diz a Arão, tu e teus filhos, e a casa de teu pai, e a casa de teu pai contigo, levareis a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. Tu e teus filhos cumprireis o vosso sacerdócio. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. Isto lhe será por estatuto perpétuo. O que espargir a água de purificação, lavará. Né? A responsabilidade sacerdotal em levar a iniquidade do povo, a repetição de diversas regras, seu detalhamento, a divisão das ofertas, o serviço e o culto, estas eram as tarefas, os deveres dos sacerdotes. E nós lemos muito explicado isso no capítulo 18, também no capítulo 19. Se o altar é profanado, a culpa é sempre do sacerdote. O sacerdócio é um presente de Deus. Então, lá no capítulo 18, dos versos de 1 a 7, nós lemos isso, né? De acordo com a necessidade, o altar deveria ser consagrado ao Senhor. Se o altar fosse profanado, a culpa seria de Arão e de seus filhos sacerdotes. Então, nós que ministramos no altar devemos ter vida santa. Há uma grande renúncia, né, da tribo dos levitas, dos sacerdotes que atuam no altar. Por isso, eles tinham sempre o melhor azeite, o melhor vinho, não é? Eles deveriam receber o melhor azeite, o melhor vinho. E hoje, o sacerdote, aquele que ministra sobre o altar, ele deve ter sempre a melhor oferta. E eu pergunto a você, por que será, então, que alguns sacerdotes e alguns levitas hoje vivem mendigando? É porque não tomaram posse do melhor azeite e do melhor vinho. Não se consagram diante do Senhor. Por isso que vivem sempre mendigando, sempre em miséria. Nós precisamos voltar o nosso olhar para esses deveres, para esses direitos dados aos sacerdotes e aos levitas. Lá no verso 20 do capítulo 18, nós lemos, o Senhor disse a Arão, vocês, sacerdotes, não receberão herança, nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou sua propriedade e sua herança entre os israelitas. O próprio Deus supriria todas as necessidades do sacerdote e dos levitas. E até hoje é assim. É o Senhor quem supre as necessidades dos levitas que ministram ao nosso coração, não é? E aos sacerdotes que sobem ao altar. Em Números 19, nós vamos aqui observar a novilha vermelha. Surge em cena, então, a novilha vermelha. O que significava essa novilha? Ela é citada em Números 19, mas ela é referência para os últimos dias também. Nós estamos vivendo os últimos dias.
os últimos dias em que Jesus Cristo voltará à terra para levar a sua igreja com ele. Todo aquele que aceitar o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, terá o seu nome escrito no livro da vida e reinará para sempre com Cristo. Essa é a certeza do cristão. Esse tema é um tema apaixonante. A novilha vermelha é uma profecia bíblica e ela é muito importante. A novilha vermelha fazia parte do grupo de sacrifícios de Israel, né? Para que esses sacrifícios? Sacrifícios contra pecados dos sacerdotes ou sumos sacerdotes. Nós lemos isso lá em Levítico 4. Nós lemos também que esses sacrifícios eram em favor do povo, era um sacrifício global, pecado da nação. Lemos também isso em Levítico 4. Se você quiser, vai lá e dá uma recordada nesse sacrifício. E também os sacrifícios em pecado coletivo, dia do perdão, Yom Kippur, né? E também nós vemos o perdão de pecados, a transgressão. Esses 3 primeiros sacrifícios, eles eram feitos no templo. Então, pecados dos sacerdotes ou sumos sacerdotes, em favor do povo, pecado coletivo. Esses primeiros sacrifícios eram feitos no templo. E o sacrifício da novilha vermelha, que está em Números 19, era feito fora do templo. A novilha vermelha deveria ser totalmente queimada. Suas cinzas eram misturadas à água corrente. Então, os 3 primeiros sacrifícios que vimos eram feitos de boi macho. O 4º sacrifício era feito de fêmea, por isso que era feito da novilha vermelha. A motivação desse sacrifício da novilha vermelha era para remover impurezas, ou seja, ausência de santidade. Nada a ver com salvação, viu? Um exemplo disso foi o pecado de Davi. Deus perdoou o pecado de Davi, mas a impureza do pecado, ele continuou na casa de Davi. A prova disso é que a espada nunca se apartou da sua casa, nem da sua geração. Ele foi perdoado, ele confessou o pecado, foi perdoado, mas as consequências do pecado, Davi continuou sofrendo. Então, essa motivação do sacrifício da novilha vermelha era para remover impurezas, ausência da santidade. A primeira novilha conhecida, né, ela foi sacrificada por Moisés, em Números capítulo 19. A segunda novilha, ela foi sacrificada por Esdras. Nós vamos chegar lá e nós vamos ver que em Esdras também houve um sacrifício, né, por impureza. E esse sacrifício era feito pela novilha vermelha. Desde Moisés até a destruição do templo em Jerusalém no ano 70, foram 9 novilhas vermelhas. Se você quiser ir contando, conforme elas forem aparecendo, você pode contar, né? Falou em sacrifício contra a impureza, era feito pela novilha vermelha. Desde então, não nasceu mais nenhuma novilha vermelha. Segundo os rabinos e historiadores judeus, haverão apenas 10 novilhas até a vinda do Messias, né? Para eles, para os judeus, Jesus ainda não veio. Então, até a vinda do Messias, serão 10 novilhas. Portanto, se já existiram 9 novilhas, falta apenas aquela que dará boas-vindas ao Messias, que os judeus esperam, né? Como se ela dissesse assim: venha que estamos prontos para te receber, Yeshua HaMashiach, né? Nós cristãos cremos que Jesus já veio, e para os judeus, né, Jesus ainda não veio. Então, quando alguém se levantar dizendo que ser o Messias, haverá o sacrifício da última novilha vermelha. Se você quiser assistir a live Novilha Vermelha e os Últimos Dias, o pastor Digão, lá no Instagram, @PR_Digão, né? Ele fala muito abertamente sobre a novilha vermelha. E você poderá tirar todas as suas dúvidas. Você vai aprender muito mais sobre este assunto. É um assunto apaixonante, mas que aqui nós não teremos tempo para explanar tanto. Então, eu aconselho você a ir lá, né? E quando você for estudar, vai com o seguinte pensamento: só Jesus Cristo pode nos limpar de toda a impureza.
Jesus Cristo é a única água purificadora que nos limpa de toda a impureza. Mas no capítulo 19 de Números, era esse o sacrifício feito para se limpar toda a impureza. E por fim, no capítulo 20 de Números, né? Você se lembra de Miriam? Volto a perguntar a você, aquela menininha que começou tão bem, se deixando ser usada por Deus para salvar seu irmão, você se lembra? Aquela que junto com Arão se levantou contra o líder Moisés, lembra? Como Corá ou Coré, Datã e Abirão se levantaram. Você lembra daquela menininha que se levantou contra um líder? Pois bem, este capítulo 20 relata a sua morte. Desde o verso 1, olha o que se fala de Miriam. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Morreu sem honras, morreu sem lamentos, morreu sem ser lembrada. Este é o fim de todos aqueles que se revoltam, que se levantam contra a autoridade. Então, se você é um revoltado, se você se levanta contra a autoridade, seja da sua igreja, seja do seu trabalho, né? Seja de onde for, se você é um filho que se levanta contra a autoridade de seus pais, saiba você o fim de todos os rebeldes. Os rebeldes morrem sem honras, morrem sem lamentos das outras pessoas, morrem sem serem lembrados, morrem, inclusive, cedo, morrem novos, porque Deus não deixa perpetuar gerações aos rebeldes. Isso é muito sério e nós precisamos atentar para isso. Mais uma murmuração por falta d'água. Nós lemos do verso 2 ao verso 5 do capítulo 20. Moisés e Arão vão falar com Deus e Deus lhes dá uma ordem. Eu quero ler essa ordem que Deus deu a Moisés. Deus disse assim, capítulo 20, verso 7. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Moisés e Arão deveriam falar, né, à rocha. Deus mandou que ele falasse à rocha. Será que foi isso que aconteceu? Moisés se esquece da ordem de Deus. Em vez de falar à rocha, ele bate na rocha. Isso está no capítulo 20. Olha o verso 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Então, o que Moisés fez foi contra o que Deus havia ordenado. Moisés agiu na carne pela primeira vez e recebeu de Deus o veredito de que não entraria na terra prometida. Em Números 20, verso 8, né? Quando Deus manda ele falar à rocha, ele bate na rocha, Deus fala assim no verso 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Meribá significa rebelião. Deus odeia rebelião, inclusive do seu líder, Moisés. Arão também morre. A palavra veio sobre Moisés e sobre Arão, né? O povo pranteia a morte de Arão. Moisés perde suas bases. Ele perdeu, no mesmo capítulo, Miriam e Arão. As bases, né, físicas, naturais que ele tinha. Deus castiga Moisés e Arão, impedindo-lhes de entrar em Canaã. O verso 12 é bem claro em relação a isso.
Os edomitas, na pessoa de seu rei, recusaram o pedido de Moisés. O povo requereu passar pela estrada do rei, uma rota comercial bem usada, chamada da melhor rota para o povo entrar em Canaã. Moisés solicitou permissão ao rei para passar por seu território, prometendo não danificar os campos de Edom, não usar a água. Em caso de emergência, caso os israelitas precisassem usar a água de Edom, eles pagariam por essa água, mas os edomitas não permitiram. Embora Moisés esperasse uma resposta favorável, porque Israel e Edom eram nações irmãs, Edom, descendente de Esaú, Israel, descendente de Jacó, Esaú recusou a ajudar Israel. Nós vemos isso do verso 14 até o verso 21 do capítulo 20. Arão, embora tenha se arrependido da rebelião contra Moisés, morreu no Monte Hor, como julgamento de Deus por seus pecados em Meribá. Também se rebelou, né? E permitiu que Moisés batesse na rocha. Dos versos 22 a 28, nós vemos, né, que Arão pagou também com a sua vida. Deus abate o orgulhoso na frente de todos. Então, Arão também foi abatido na frente de toda a comunidade. Apenas uma diferença. Diferente de Miriam, toda a comunidade pranteou a morte de Arão. No verso 29, nós lemos sobre isso. Vou ler o 28 também. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Não prantearam por Miriam, mas prantearam por Arão, né? Moisés ainda teve a ajuda de Eleazar, filho de Arão, que continuou o serviço, né, o sacerdócio de seu pai, morto no Monte Hor. Não basta começar bem. Esses capítulos me fazem recordar que, se eu começo bem, eu devo caminhar de maneira tal que eu termine bem. Não que eu morra no deserto, né? Mas a minha caminhada deve ser em segurança, como aquele hino que eu cantei no começo dessa aula, né? O Senhor examina os que lhe obedecem e também examina os maus. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. Os que a ele obedecem viverão em sua presença. Foi assim que eu comecei esta aula. E é assim, falando exatamente isso para você, que eu quero terminar esta aula. Dizer que não vale a pena começar bem a caminhada, mas eu devo viver de maneira digna diante do Senhor, para que eu termine bem a minha caminhada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, que estão conosco aqui no Bíblia Sem Pressa. 5 capítulos por semana, e o Senhor nos fala tanto. O Senhor imparte tanto sobre nós. Nós aprendemos tanto com o Senhor. Queremos começar a nossa jornada, mas não queremos parar no meio do caminho. Não queremos morrer no deserto. Nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor nos limpe de toda a murmuração, de toda a meribá, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus bondoso, através do teu Filho Jesus Cristo, passe a água purificadora sobre nós, sobre cada pecado não confessado, tudo aquilo que temos feito que tem ofendido o teu coração, nós pedimos perdão. E que, ó Deus bondoso, nesses últimos dias, Jesus e o poder da cruz esteja sobre nós, e o pecado da murmuração, da contenda e da rebelião. Eu oro sobre os meus irmãos. Se algum deles ainda não fez essa oração, não se humilhou, não se arrependeu de verdade, que o Senhor possa continuar ministrando ao coração deles, e que a partir de hoje o comportamento deles em relação à autoridade seja diferente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que
Se você não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você faça essa decisão hoje ainda. Procure uma igreja que honre e glorifique o nome de Jesus, que proclame o nome de Jesus. Se você é de São José dos Campos, venha para o Bola de Neve, ali na Avenida Cidade Jardim 255. Venha cultuar conosco, venha ser corpo e família conosco. E se você não mora aqui em São José, procure próximo à sua casa uma igreja que glorifique o nome de Jesus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E eu faço votos, profetizo que você subirá para passar a eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa manifestar poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E se Ele não nos recolher nessa semana, até semana que vem com mais um Bíblia Sem Pressa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?